Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui, professor Queira de França, chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Oitavo período do integrado, saneamento. Elaine Silva, Elaine Ferreira, Camila Almeida, Olivia, Larissa Silva, Lívia Miranda, Dani Marques, Lívia Martins e vocês que estão me acompanhando assincronamente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você está aí, chegou indicado por alguém, bem-vinda, bem-vindo. Tá? Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sino para ativar as notificações, tá? Deixa eu fazer aqui uma chamada rápida. Olha, Laís chegando. Diz, Camila. Estás aí, Camila? Tudo bom contigo, né? Olha, já tá, pronto. Já abriu o microfone. Muito bem, ali, Camila. Oi, pronto. Tá viva, maravilha. Tô escutando o barulho dos pratos aí, viu? Tô ligado, né? Deu um cheiro de mãe no pessoal aí, viu, Camila? Olha, vamos embora, porque a aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui, né? Certo, ok. Hoje temos aula, tá certo? E a nossa aula, o sextou de hoje, eu digo sempre que a disciplina de tratamento de esgoto, ela é uma disciplina onde literalmente a gente pega o aluno e mergulha com ele no submundo das fezes, não é? E hoje, certo, Olivia? E hoje a gente vai, né, abordar um tema que é muito legal assim de trabalhar, mas em compensação, vocês vão precisar ter uma atenção grande, tá? Por quê que eu digo que vocês vão precisar ter uma atenção grande? Porque não é um assunto difícil, mas é um assunto que exigirá de vocês muita atenção, tá? Então, você que está aí, que curtiu, viu o material, curtiu, achou bacana, quer compartilhar, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em permitir esse compartilhamento para fins educacionais, tá? É um assunto que, como eu dizia ontem, no vídeo de motivação, de instrução para vocês estudarem esse assunto, a gente vai começar a tratar, a observar as formas de tratamento de esgoto, ok? Antes de nós iniciarmos, de nós chegarmos lá nas estações de tratamento, em toda a sua complexidade, com cada uma de suas etapas, dimensionamento de lagoas e por aí vai, a gente precisa iniciar pelos sistemas individuais. Por quê? Porque remonto agora às primeiras aulas de tratamento de esgoto, onde a gente abordava os dados relativos a quê? A índices de atendimento ao abastecimento, né? Com abastecimento de água às pessoas. E de coleta e tratamento de esgoto. E a gente vê que, em média, o Brasil ele tem índices altos de água tratada, pouco acima dos 90% da população tem acesso, e índices ainda muito baixos de coleta e tratamento de esgoto, tá? E aí, essa coleta e tratamento de esgoto, ela é feita prioritariamente por redes coletoras, como vocês estão vendo lá em sistema de esgotamento. Eu até dei uma olhada que o professor René colocou lá, né? Não sei se foi o professor René ou se foi algum outro, tipos de redes coletoras, materiais de tubulações, né? Então, tem esses sistemas macro, bem assim, presentes nas nossas cidades, mas existem muitos lugares no Brasil que não tem o atendimento por esses sistemas. Pessoas que vivem em lugares remotos.
onde o acesso é difícil, onde comunicação, né, tem lá suas dificuldades, por mais que tenha se democratizado bastante, mas ainda tem muita gente que não tem acesso a coisas básicas para nós, né? E aí, para essas pessoas, os sistemas individuais de tratamento, eles são a garantia de fazer com que esse esgoto gerado seja tratado, minimamente tratado, e que, quando disposto no ambiente, ele não agrave uma situação de degradação ambiental, não leve a uma situação de degradação grave, tá? E também, obviamente, com o intuito de evitar que doenças surjam, né, nesses lugares onde você não tenha rede de esgoto, rede de coleta para o tratamento. E aí, a primeira solução de tratamento existente, certo? É a fossa séptica. Também conhecida, o nome técnico é tanque séptico, mas a gente conhece como a boa e velha fossa, que é uma das alternativas mais antigas de tratamento de esgoto e até hoje é muito utilizada. Por exemplo, o professor de vocês é um exemplo, não é? Que na casa, né, onde hoje é a casa de minha mãe, né, mas que vivia até janeiro desse ano lá, a solução é o tanque séptico, é a fossa, né? O bairro onde eu residia, o bairro de Jardim São Paulo, na zona oeste do Recife, ele não é totalmente saneado. Tem a parte rica de Jardim São Paulo, que eu gosto muito de dizer, né, que fica lá a Igreja de São Paulo Apóstolo, a Praça Central, onde tem a Feirinha da Sulanca, né, que é a diversão do povo dia de sábado à noite, né? Enfim, a banda rica do outro lado da BR-101 tem saneamento. A banda pobre, certo? Onde fica a parte da Padaria La Roque e Rádio Continental, AM 1380, que é praticamente em cima de onde fica a casa de minha mãe, não tem esgotamento sanitário, não tem coleta de esgoto. Então as pessoas, elas se viram como? Fossa, tá? Então é muito utilizada, né? E ela constitui, em termos técnicos, de uma unidade cilíndrica ou prismática retangular com um fluxo horizontal, ou seja, o esgoto ele entra e flui horizontalmente por um determinado período de tempo, certo? Sendo destinada principalmente ao tratamento primário de residências e de pequenas áreas não servidas por redes coletoras. Quando a gente quando a gente fala de tratamento primário, é basicamente você ter o quê? Retirada de sólidos e diminuição dessa matéria orgânica em um relativo percentual, com a predominância dos processos anaeróbios de decomposição dessa matéria em suspensão. Tá certo? Normalmente as fossas, elas vêm acompanhadas, né, na sequência de filtros anaeróbios, tá? Porque na fossa você retém os sólidos vão se depositar no fundo do tanque, e essa água, né, ainda, né, muito suja, obviamente, com um nível de poluente e de carga orgânica presente, ela segue para o filtro anaeróbio, onde, de fato, né, o próprio nome já sugere, vai ser filtrado toda essa água, né, presente no efluente, né, e ela segue para a deposição, né? Então, é basicamente isso, é você fazer o primeiro tratamento em lugares
né? Em casas onde não tem o tratamento, não tem a rede coletora de esgoto, né? Principalmente em área urbana, como eu já falei, ou de áreas que de fato estão isoladas e você não tem essa condição de fazer de ter essa coleta, tá? Nesse tratamento, as seguintes funções elas são cumpridas: separação gravitacional da escuma e dos sólidos em relação ao líquido que entra, né, o líquido afluente. Então, você vai ter uma tendência da escuma ficar sobrenadante, os sólidos vão para o fundo, tá? Digestão anaeróbia, né, desse efluente, então você já vai ter ali a predominância da anaerobiose decompondo a matéria orgânica presente. O lodo que está ali parcialmente, ele vai se ele quer fazer, vai mudar de estado, né? Vai tornar-se gasoso, tá? Por isso que as fossas sépticas elas têm que ter o suspirozinho, tá? Porque é um acúmulo de gás que está ali, né? Justamente pela liquefação desse lodo, de parte desse lodo. Então, se você tem uma fossa totalmente fechada, sem nenhum tipo de suspiro, de ladrão para fuga, né, desse gás, para a liberação desse gás em excesso, né, você está construindo uma bomba no quintal da sua casa, tá? Então, tem que ter muito esse cuidado. E além do armazenamento do lodo, o tanque ele permite justamente que esse lodo fique armazenado no fundo. Claro que antigamente, o que é que se fazia? Eu digo antigamente, não é muito longe não, tá? Coisa de 20 anos talvez, né? E eu me lembro disso porque na casa de minha mãe, a primeira fossa que o povo diz que era fossa, porque hoje, estudando aqui, não era fossa. Era um armazenamento de cocô velho, tá? Por quê? Porque era um quadradinho de 1,5 m por 1,5 m, tá certo? E pasmem, a profundidade daquilo era de menos de 1 m. Por que eu digo isso? Porque teve uma vez que o carro do limpa-fossa foi na casa, foi lá em casa, desgotar a fossa, o cara do caminhão disse assim: olha, moço, chega, faz até vergonha, né? Cobrar o senhor o valor que a gente cobra para uma fossa de até 10 metros cúbicos, porque a gente fica em pé aqui dentro da sua fossa. Venha ver. E aí o cara do limpa-fossa, depois que desgotou a fossa toda, que esvaziou, ele entrou e ficou dentro, certo? Eu, por exemplo, de perna, eu tenho 1 m em tamanho. Se eu ficasse em pé dentro da fossa, não chegava à altura da minha virilha, né? Então, aí vocês imaginam a eficiência que praticamente não existia nessa fossa, porque o lodo no fundo de uma fossa que já era muito rasa, não é? Então você praticamente não tinha, você tinha problemas constantes de vazamentos, né? E que é um negócio horrível. Quem já se deparou com fossa vazando é uma desgraça, sabe? Só se compara a caatinga de corpo em putrefação, certo? Então, é uma coisa complicada. Então, como existe o armazenamento do lodo no tanque séptico, para que a eficiência desse tanque, que já tem as suas limitações, ela não fique mais limitada ainda, se faz necessário limpeza periódica, tá? Então, antigamente, o pessoal fazia a fossa para armazenar as fezes, e só. E não limpava, e não fazia nada. E sempre, não é, garantindo o lucro dos caminhões de limpa-fossa, né? Então, quais são os fatores que intervêm, que são
primordiais no processo de tratamento que vão influir na eficiência desse tanque séptico e que devem ser considerados. Primeiro, a configuração do reator. Se esse reator ele é cilíndrico ou se é prismático, tá? Então, precisa ver isso, né? Cada situação vai ter uma aplicação devida, tá? Tempo de detenção hidráulica, como a gente já viu, o período de permanência desse efluente nessa etapa de tratamento. Então, é muito importante que ele seja respeitado, principalmente aqui, porque se você tem um tempo de permanência muito curto, como o fluxo desse efluente é horizontal, então, se você não tem um tempo adequado, não tem os parâmetros de projeto respeitados, vai acontecer o quê? Pode acontecer de passar uma quantidade de sólido maior do que você espera para o filtro anaeróbio. Isso não é bom, tá? Temperatura desse efluente, tá? Então, a temperatura que ele chega, né, vai influenciar, de fato, nas condições para que os micro-organismos anaeróbios se proliferem e ajam, no que diz respeito ao tratamento em si, a decomposição dessa matéria orgânica. Remoção do lodo, tem que estar sempre de olho, fazendo a remoção constante, prevista, né, manutenção preventiva, tá? Para que não diminua essa eficiência, né? E isso está diretamente relacionado às condições operacionais. Então, a fossa não é aquele item que você faz e deixa lá. A natureza tomando conta, você fazendo a sua contribuição diária, não é? E joga para o universo que o universo resolve. Não, não é assim que a coisa funciona. Ah, mas é dentro de casa, professor, é no terreno sim, mas tem que ter uma condição operacional. Você, como dono, tem que ficar sempre de olho, né? Para ver se está funcionando direitinho, para não ter maiores problemas. Porque, por exemplo, essa coisa de vazamento, né, é extremamente desagradável, dá uma dor de cabeça enorme. Né? Digo porque casa de mãe já se viveu muito isso. Graças a Deus, hoje não se vive mais, porque foi feita uma nova fossa séptica, né, atendendo minimamente os padrões e principalmente com uma capacidade interessante para a sua operação, né? Então, configuração do reator, a gente tem 3 tipos, basicamente. Ou uma câmara só, ou câmaras em série, ou câmaras sobrepostas, tá? Nessas duas aí, quando você faz câmaras em série dispostas ou uma sobreposta à outra, esse arranjo se faz basicamente para que a eficiência na retenção dos sólidos ela seja aumentada. Eu trago alguns croquis da norma da 7229. Se vocês pararam para observar ontem, vocês vão perceber que vão ter alguns pequenos obstáculos. Justamente esses obstáculos, eles são postos para que esse sólido que esteja presente, ele tenha realmente o seu caminho modificado e induza esse sólido a decantar e ir para o fundo, tá? Permanecendo preso ali, tá? Então, ó, olha aqui o exemplo. Então, a gente tem o tanque séptico. Então, ó, o nível de entrada no sistema da casa, o cocôzinho, ele vem e entra por esse lado. Então, uma vez que ele é descarregado aqui, ele vai permanecer nesse tanque, ok? E o sólido, ele vai tender, dentro do tempo de detenção hidráulica, ele vai tender a seguir para o fundo e, com o tempo, formar esse lodo de fundo de tanque, tá?
A escuma presente nesse efluente, muito também como uma resposta da ação desses micro-organismos decompondo esse esgoto. Ela vai ficar como um grande sobrenadante, tá? Na parte superficial. Aqui, nessa escuma, você vai ter a formação vai ter a presença mais proeminente dos gases, certo? E vejam que, diferente do que muita gente dos mais antigos faziam, né? De, a fossa, faz a fossa, tampa e acabou. Mas a fossa, ela não é um recipiente permanente de guarda desse cocô, certo? É um estágio de tratamento provisório, com tempo determinado. Então vai ter uma saída aqui, ok? Então você vai ter uma tubulação de saída para a etapa seguinte, que no caso, normalmente, é o filtro anaeróbio. E se vocês prestarem atenção, a linha de saída, a posição do cano é levemente abaixo da linha de entrada. Isso é proposital, é justamente para facilitar essa saída desse efluente já tratado, sem os sólidos grosseiros, com um menor índice de carga orgânica. Ainda muito poluído? Sim, ainda muito poluído. Por isso, a necessidade de você ter um filtro anaeróbio em sequência, tá? Mas é justamente para facilitar. Mas também não é, percebam que não é muito embaixo. Porque se você colocar essa saída muito baixa, você interfere diretamente no tempo de detenção hidráulica. Vai passar a ser um tempo muito curto. Então você tem que ter uma diferença que não é muito grande para justamente permitir, propiciar que esse efluente fique nesse tanque o mínimo de tempo possível, no caso previsto em projeto, em dimensionamento, para que essa primeira reação de decomposição da matéria e de retenção desses sólidos aconteça. Tá? Aqui a gente tem, ó, né, uma imagem, né? Uma representação aqui dessa fossa, né? No caso, esse tanque aqui, podem ser 2 tanques em sequência? Pode, mas normalmente, considerando o que a gente vê na literatura, que se recomenda, você é um tanquezinho seguido, né, de um filtro anaeróbio, tá? Com câmara única, o que acontece? Você tem aqui uma câmara só. Então, nesse caso, é um compartimento onde, na parte superior, você vai ter a flotação e digestão dessa escuma, nessa parte aqui, ó, nessa áreazinha superior, e na parte inferior, você tem o lodo sedimentado, né, composto basicamente por essa parte sólida que fica aí, e nesse meio você de fato vai ter, né, um efluente que vai ter aí um nível de DQO, DBO, de sólidos de suspensão existente, mas sendo removido, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a eficiência de remoção quando se comparam esses parâmetros que acontece no tanque séptico, tá? Então vejam que eu gosto muito de, quando eu avalio dados de eficiência, eu gosto muito de começar pela pior hipótese. O que seria a pior hipótese? O menor índice de eficiência possível. Então a gente pode ver que, em linhas gerais, o tanque séptico ele tem uma eficiência razoável, interessante, né? Melhor do que nada. Né? Tinha antigamente alguns tipos de carro, né, por serem muito simples, populares, tem uns amigos meus que diziam: isso não é um carro, isso é um pelo menos não anda de ônibus. O tanque séptico, né,
pelo menos você consegue algum tipo de tratamento. É muito pior se você pegar as fezes e sacudir in natura no quintal de casa. Aí você vai estar fazendo aí, poluindo o ambiente, criando uma condição para atrair vetores, né, e gerando transtornos para si. E se você, obviamente, tiver vizinhos ao redor, para os vizinhos em questão. Então, é uma solução interessante quando você considera que muita gente não tem acesso a tratamento de esgoto, tá? Então, você ter pelo menos 40% de remoção de DQO e de DBO é algo positivo, sim. 50% de sólidos suspensos totais é uma boa para começar, tá? E que pode chegar até 70%, 80%, a depender de como você esteja operando essa fossa, tá? Não pensando que a fossa é um mero depósito de fezes, tá? Para guardar para quando der o tempo, quando começar, né, sentir a caatinga e que você olhar para o quintal e ver que tem alguma coisinha minando e vazando, agora chegou a hora de chamar o limpa-fossa, né? Então, o tanque séptico não é para isso, certo? Então, aqui, mais uma vez, é um tanque séptico de câmara única, numa representação esquemática bem interessante, porque mostra, certo? É, como é que a coisa funciona lá dentro. Então, o esgoto bruto, ele vem, entrou aqui, pô, entrou. Então, a partir do momento que ele entra, você vai ter os sólidos, eles, pela questão da gravidade, automaticamente tenderão muito rápido a seguir para o fundo, tá? Sedimentar, então toda essa parte sólida que no começo fica boiando aqui, ela vai sedimentando ao longo do tempo. O que for leve vai flutuar, então toda a escuma formada, todo o lodo emerso vai subir e vai ficar tendendo aqui, ó, nessa área e nessa daqui, tá? Aqui no meio, todo esse líquido que está aqui, que vai ter uma carga orgânica considerável presente, você vai ter a predominância dos processos anaeróbios, então os bichinhos vão estar lá, virados na gota serena, comendo a matéria orgânica que está ali presente e gerando todas aquelas reações que a gente falou lá em processos de decomposição da matéria orgânica e que uma dessas coisas, principalmente na aerobiose, é o quê? Formação de gás, CH4, metano. Então, todo esse gás que se forma aqui embaixo, quando essa matéria orgânica vai sendo decomposta, ele vai fazer o quê? Ele vai se desprender e vai seguir o sentido ascendente, tá? Vai subir. Então, vai se desprender e tenderá a ficar aqui junto com a escuma, certo? E essa parte mais pesada, né? Por isso que a gente diz que isso aqui é o lodo em digestão, tá? Então esse lodo está sendo digerido. Nessa parte aqui é onde predominantemente os processos de decomposição da matéria orgânica estão acontecendo a todo momento, de maneira frenética. Uma vez que essa matéria é decomposta, o que sobrar vai tender a decompor aqui. Então, esse lodo de fundo é um lodo já digerido. É o que, quando você chama o limpa-fossa, é o que ele vai retirar. Tá? Então, ele retira essa parte de fundo para poder, né, levar esse lodo para o descarte devido, enfim, o procedimento que a empresa adotar para isso. E aqui, esse efluente
parcialmente tratado ou tratado, a depender do lugar onde você queira lançá-lo, tá? Ele vai tender a sair por essa outra tubulação aqui, vocês prestarem atenção, né, num nível levemente rebaixado em comparação à entrada do tanque, certo? Ou seja, fossa é isso, não tem mistério, ok? Agora, né, nesse caso aqui, ó, um exemplo, né, do croquis da 7229 para esse tipo de tanque de câmara única, tá? Então você tem, ó, a norma, o que eu acho arretado na norma e que vocês vão ter que ter muita atenção nisso, né? Elaine, por exemplo, está aí na Secretaria de Infraestrutura, vai fazer o curso de engenharia, então para a Elaine não é tão bicho de sete cabeças assim, né? Já deve estar muito acostumada, né, Elaine, vendo essas coisas. Então, para aqueles que não estão muito acostumados, essas projeções, elas são muito importantes, muito, porque justamente elas mostram como é que a pessoa que está executando a construção desse tanque tem que fazer, tá? Então você tem que considerar, por exemplo, o tamanho de cada tubulação dessa, né, maior ou igual a 5 centímetros aqui, todas essas coisas, o tamanho de C, que é 1/3 da altura. Então tem toda uma lógica que precisa ser levada em consideração, tá? E aqui, isso aqui é uma visão lateral, né? Corte a linha, visão lateral desse tanque, e aqui uma vista superior, tá certo? Lembrando sempre que no caso de tanque séptico, você tem que estabelecer uma razão entre largura e, né, largura e comprimento, certo? Largura interna e comprimento, entre 2:1 e 4:1, certo? Se você tem, por exemplo, 2 medidas de comprimento, você vai ter que ter uma medida de largura, tá? E assim sucessivamente, ok? Câmaras em série, você vai ter 2 ou mais compartimentos colocados em série, tá? Em sequência, considerando o fluxo desse líquido, tá certo? Tem que estar, obviamente, interligados, possibilitando assim que processos de flotação, sedimentação e digestão aconteçam, tá? Nesta sequência, que todos eles possam ocorrer, né? No caso de câmaras em série, você vai ter normalmente a primeira câmara que vai receber, né, a primeira que vai ter contato com esses dejetos, vai segurar a maior parte, né, desses sólidos presentes, enquanto que a segunda câmara, né, e obviamente na primeira você vai ter muito gás sendo formado, na segunda você vai ter, né, menos gás sendo gerado e uma remoção mais efetiva, maior desses sólidos que ainda estão presentes no efluente, tá? Porque pode acontecer. Chegou lá, bateu na primeira câmara e ainda passou algum tipo de sólido indesejável. Mas da segunda tende a ficar, tá? Então é isso aqui, ó, tá? Nesse caso, a gente tem aqui 2 exemplos. Temos um exemplo circular e o exemplo prismático, tá? Então você tem o quê? Você tem as duas câmaras. Então o efluente ele vai entrar, vai bater nesses anteparos aqui e eles vão reter esses sólidos, né, para a etapa seguinte, né? Você consegue aumentar mais essa eficiência, tá? Tempo de detenção hidráulica é uma coisa que eu, por exemplo, quando mostrei a meu pai sobre isso, ele ficou assim de cara, que ele disse assim, oxente,
Então quer dizer que a fossa não é para ficar o efluente lá o tempo todo, não? Isso não, é não. É só uma etapa, uma fase, né? Então, nos tanques sépticos, o tempo de detenção hidráulica também é condição sine qua non importantíssima para o processo de tratamento desse tipo de solução, tá? Então, mesmo que os tanques eles sejam projetados, né, considerando tempos de detenção hidráulica mais altos, né, normalmente entre 12 e 24 horas, quando você coloca muito efluente de uma vez na fossa, né, aumentando essa carga hidráulica, isso pode gerar um efeito negativo no funcionamento dela, tá? Então você não pode, por exemplo, projetar a fossa de uma maneira que grandes quantidades de efluente elas cheguem de uma vez só nesse tanque. Esse efluente ele tem que chegar devagarzinho, tá? Por quê? Porque se você manda muita água de uma vez para essa fossa, como ela tem um regime de entrada e saída e não é muito grande, porque é um instrumento de armazenamento temporário para tratamento pontual do esgoto. Se você mandar muito efluente, o que é que vai acontecer? Aumenta a velocidade desse efluente que está lá dentro, está lá fazendo a decomposição, gera um turbilhonamento e aí você aumenta a quantidade de efluente que vai sair. Muitas vezes indevidamente, sai antes do tempo. E aí pode acontecer o quê como efeito principal? Você, né, ter uma passagem de sólido para a etapa subsequente, além do previsto. Né? E aí, ó, e consequentemente, a deterioração da qualidade do efluente final, que deveria sair, né, um pouco menos, um pouco mais clarificado dentro do que for possível, né? E pode sair numa aparência não esperada, né? Então, o tempo de detenção hidráulica, ele precisa levar em conta dois aspectos que estão aí na tela para vocês. Sedimentação mais efetiva dos sólidos. Você precisa ter um tempo, esse efluente, ele precisa permanecer no tanque num tempo tal que possibilite, que dê condições que este cocôzinho que está boiando ali dentro, ele tenha condição de sedimentar, de ir para o fundo, tá? Além da depuração biológica da fase líquida, você precisa permitir, dar o tempo necessário para que este líquido que acompanha, que está presente nesse efluente na fossa, carregado de carga orgânica, de sólidos em suspensão, que esses sólidos eles cumpram o tempo de depuração deles, para quando eles saírem, eles já saírem com uma carga menor, tá? Temperatura, como a gente já viu em processo de decomposição da matéria orgânica, é um dos fatores aí que tem interferência grande no processo anaeróbio de decomposição da matéria, tá? Então, dessa maneira, a estabilização e aí a redução do volume do lodo, eles vão estar ligados à temperatura da massa líquida. Então, se você tem um efluente com uma temperatura mais alta, não é? Né, você vai ter um comportamento de presença, de maior presença, possibilidade de presença desses micro-organismos, tá? Diferente, por exemplo, se você tem um efluente mais frio. Tanto que, quando você faz dimensionamento de tanque séptico, e a gente vai trabalhar um bocado isso aqui, uma das coisas que você considera é qual é a temperatura do lugar onde você está dimensionando o sistema. Quantos graus faz?
No tempo mais frio, temperatura no mês mais frio é de tanto, porque justamente temperaturas mais frias você tem uma dificuldade maior de ter uma proliferação desses micro-organismos anaeróbios e, consequentemente, dessa matéria orgânica ser facilmente decomposta, vai ser mais difícil, tá? Remoção do lodo. Como eu já disse, a retirada desse lodo, ela precisa ser feita em períodos pré-determinados. Não pense que fossa, repito aqui, repito com muita força, porque eu vivi isso dentro de casa. Papai vê um negócio desse, me mata. Mas só se atinava em limpar a fossa, desgotar a fossa quando estava começando a minar, né? E não pode, você tem que ter uma atenção, limpou hoje, com base, né? E aí eu acho que vai ser muito bom para vocês terem essas noções, porque a norma 7229, ela traz tudo. Ela traz as tabelinhas com o tipo de edificação, quanto cada pessoa em média contribui por dia, o volume do tanque séptico. Então você consegue, diante dessas informações, saber qual é, com base no volume do teu tanque, no nível de contribuição das pessoas que usam este tanque, saber em quanto tempo esse tanque tenderá a ficar numa condição que você precise fazer a retirada desse lodo, ou contratar alguém para retirar, se você não tiver coragem de encarar esta promoção, certo? Então, a não retirada do lodo, ela vai fazer com que essa parte de fundo de tanque, ela vá se acumulando. E aí, se você tiver lodo demais, tá? Você diminui o tamanho dessa área do meio, onde ocorrem as reações de decomposição da matéria. A área útil, digamos assim, de onde o líquido vai estar ali sendo objeto de decomposição, degradação da matéria, tá? E aí, se você tem uma redução do volume, obviamente o tempo de detenção hidráulica vai diminuir esse efluente, né? Eu ia dizer agora um termo chulo para isso, não posso. Esse efluente, ele vai passar muito menos tempo nessa fossa. E aí a gente já falou o que pode acontecer. Se passa menos tempo, você não vai ter tanta condição desse efluente, né, dessa parte sólida decantar, e poderá se deparar com uma coisa não muito agradável de você ter partículas de sólidos que você não esperaria que passassem, seguindo para a etapa seguinte, tá? Condições operacionais, tão importante quanto o projeto e a execução adequados no tanque séptico é a sua operação, é uma verdade. Né? Apesar de muito simples, consistindo basicamente na retirada e destinação final do lodo, em intervalos de limpeza pré-determinados, a operação dos tanques sépticos é muito negligenciada no Brasil. Com certeza. Aliás, não só dos tanques sépticos, mas em linhas gerais, o brasileiro, ele não curte fazer manutenção das coisas que tem. Ele só se liga quando quebra. Quando quebra, aí é um Deus nos acuda, né? Bota a mão na cabeça, meu Deus, e agora? E o que é que vai acontecer? Meu Deus, vou morrer, né? Quando muitas vezes, se você faz uma manutenção preventiva, você observa o funcionamento de um determinado equipamento, de uma determinada etapa, com atenção, né? Você reduz não só a chance de um equipamento ficar parado, como evita a possibilidade de ter um prejuízo muito maior em caso de quebra, tá? Então, no caso, né, essa
é, digamos assim, a primeira parte, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, né? Ó, é lá então um pouquinho, né? Pronto. Eu acho que não tem tanta dúvida não nesse primeiro momento, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho, né, para a gente dar uns 5 minutinhos, 10 no máximo, para a gente tomar uma água, tá? E aí a gente volta com a segunda etapa, que eu acho que também tem algumas coisas mais específicas de força que vocês precisam ver. Então, não saiam daí, você que está no YouTube, fique ligado na parte 2 dessa nossa aula, tá? Então, se liga aí que já já